novamente juntos para o estudo do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Allan Kardec, tradução da sua primeira edição francesa. Como eu prometi na leitura anterior, está aqui um texto de Ezequiel, ou seja, do Velho Testamento. Ezequiel 33:11. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Certo? Então, penas eternas não existem. Seguindo. Capítulo 5º. Quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Primeiro, inferno pagão. Conhecemos o inferno pagão quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Conquanto Homero e Virgílio tenham lhe dado descrição mais completa, é preciso levar em consideração as limitações que a poesia impõe à forma. A descrição de Fénelon, em seu Telêmaco, nota 56 do editor, diz ali: o professor Rivail, ou seja, Kardec, havia traduzido do alemão as 3 primeiras partes da obra-prima do bispo Fénelon, 1651-1715. Telêmaco, destinada a educar o duque de Borgonha, neto de Luís XIV, e que foi baseado no 4º livro da Odisseia de Homero. A tradução francesa, publicada em 1830, destinava-se ao uso nas escolas, com notas etimologia das palavras e tabelas gramaticais elaboradas pelo tradutor. Essa foi a nota do editor. E com isso nós descobrimos que Kardec também falava alemão, além do francês, e vai saber que outras línguas. Continuando a leitura. A descrição de Fénelon e seu Telêmaco, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, Fénelon dedica-se principalmente a salientar o gênero dos sofrimentos que os culpados enfrentam, estendendo-se sobremaneira sobre a sorte dos maus reis, com o objetivo de instruir o seu régio pupilo. Por mais popular que seja a sua obra, muitos não têm essa descrição muito presente na memória, ou não puderam sobre ela refletir o suficiente para estabelecer uma comparação, razão porque acreditamos ser útil dela citar os trechos que guardam uma relação mais direta com o assunto de que tratamos, isto é, aqueles que concernem mais especificamente as penas individuais. Ao entrar, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é vossa desdita? Perguntou-lhe. Quem foste vós na terra? Eu era Nebofazã, respondeu-lhe a sombra, o rei da soberba da Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam só de ouvir o meu nome. Fazia-me adorar pelos babilônios, num templo de mármore, onde me fazia representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam noite e dia os mais preciosos perfumes da Etiópia. Jamais pessoa alguma ousou contradizer-me sem que fosse imediatamente punido. Todos os dias inventavam-se prazeres novos para tornar-me a vida mais aprazível. Eu era tão jovem e robusto. Oh, quanta aventura restava-me ainda por usufruir no trono. Mas uma mulher a quem eu amava, sem que ela correspondesse, fez-me sentir que eu não era Deus. Envenenou-me e nada mais sou. Minhas cinzas foram ontem pomposamente colocadas em uma urna de ouro. Chorou-me, arrancaram-se os cabelos, fingiram querer lançar-se a minhas piras crematória para junto de mim morrer. Gemerão ainda aos pés do majestoso sepulcro em que depositaram minhas cinzas, mas ninguém sente minha falta. Minha memória causa asco até na minha família, e cá embaixo, neste mundo, já padeço de horríveis tratamentos. Telêmaco, comovido com a cena, diz a ele: Fostes verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentistes naquela doce paz sem a qual o coração sente-se sempre angustiado e abatido em meio aos prazeres? Não, respondeu o babilônio, nem sequer sei o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como sendo o único bem. Quanto a mim, jamais a experimentei.
Meu coração era incessantemente agitado por novos desejos, receios e esperanças. Tratava-se de inebriar-me na agitação de minhas paixões, com o cuidado de manter essa embriaguez, tornando-a contínua. O menor intervalo de sobriedade ou tranquilidade tornava-se-me excessivamente amargo. Eis a paz de que desfrutei. Qualquer outra me figuraria uma fábula, um sonho. São esses os bens de que sinto falta. Assim falando, o babilônio chorava, qual homem covarde, estiolado pela comodidade, jamais treinado para suportar com firmeza uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio os entregava a Caronte, junto com o seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre o monarca a quem haviam servido na terra. As sombras dos escravos não temiam a sombra de Nebofarzã, elas o mantinham acorrentado, infligindo-lhe os mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: não éramos homens tanto quanto tu? Como foste tão insensato para te creres um Deus? Não te convinha lembrar que eras da raça dos outros homens? Uma outra, para insultá-lo, falava: tinhas razão em não querer que te tomassem por um homem, porque tu eras um monstro sem humanidade. Uma outra dizia: pois bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tens nada mais a dar, infeliz. Não podes mais fazer mal algum. Aqui estás transformado em escravo dos teus próprios escravos. Os deuses tardam a fazer justiça, mas enfim a fazem. Diante de tais acerbas palavras, Nabofarzã prostrou-se de rosto ao chão, arrancando-se os cabelos num rompante de cólera e desespero. Mas Caronte ordenava aos escravos: arrastai-o por suas correntes, levantai-o contra a vontade. Ele não há de ter sequer o lenitivo de ocultar sua vergonha. Que lhe sejam testemunhas todas as sombras do estige, como desforra dos deuses, que por tanto tempo toleraram que reinasse um ímpio como ele sobre a terra. Bem perto de si, Telêmaco logrou perceber o negro tártaro, do qual saía uma fumaça escura e espessa, de pútrido odor capaz de causar a morte, caso se alastrasse pela morada dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de labaredas e turbilhões flamejantes, a produzir um estrondo semelhante ao das cataratas mais caudalosas, quando despencam nos altíssimos rochedos nas furnas abismais, fazendo que nada se pudesse ouvir claramente nesses tristes recantos. Secretamente encorajado por Minerva, ele entra sem receio nesse abismo. Viu inicialmente um grande número de homens que viveram nas mais modestas condições, punidos que eram por haverem procurado riqueza por meio de fraudes, traições e crueldades. Percebe muitos ímpios hipócritas que, simulando apreço pela religião, dela se utilizaram como conveniente pretexto para satisfazer sua ambição, explorando a credulidade dos homens. Tais homens, por terem abusado da própria virtude, ainda que fosse esta a maior dádiva dos deuses, eram punidos como os maiores criminosos entre todos os homens. Os filhos que degolaram seus pais e mães, as esposas que banharam as mãos do sangue dos seus maridos, os traidores que, faltando o juramento, haviam vendido sua pátria, sofrem todos penas menos severas que os hipócritas. Os 3 juízes dos infernos assim estipularam, porquanto os hipócritas não se contentam em ser maus como o resto dos ímpios. Eles ainda querem se passar por bons e fazerem por sua falsa virtude com que os homens não confiem mais na virtude verdadeira. Os deuses, os quais zombaram, fazendo que os homens os menosprezassem, têm prazer de empregar todo o seu poder, vingando-se de tais afrontas. Perto desses últimos, apresentavam-se outros homens que o vulgo não vê como culposos, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores, que aclamam o vício, os críticos maliciosos, que trataram de ferir a virtude mais pura.
Enfim, aqueles que julgaram as coisas temerariamente, sem conhecê-las a fundo, assim maculando a reputação dos inocentes. Meus amigos, todas essas descrições nós vemos nos jornais do século XXI, não é verdade? Lembro mais uma vez que isso aqui é a descrição do inferno pagão. Vamos continuar. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenar o homem, ousou perguntar de quais teriam sido seus crimes. De imediato, o condenado, tomando a palavra, exclama: Eu nunca fiz mal algum, punha todo o meu prazer em fazer o bem, fui magnânimo, liberal, justo, compassivo, do que não se pode me arrepender? Não se pode me repreender? Minos fez-lhe então: Nenhuma censura te é feita com relação aos homens, mas tu não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, portanto, essa justiça que te jactas? Para com os homens, que não são nada, tu não faltaste com nenhum dever. Foste virtuoso, mas atribuíste toda a virtude a ti mesmo, e não aos deuses que a deram a ti. Porquanto tu querias se aproveitar do fruto da tua própria virtude, centrado em ti mesmo. Foste a tua divindade. Não os deuses que tudo fizeram, e que nada fazem senão para si mesmos. Não podem renunciar aos seus direitos. Esqueceste-os, e eles esquecer-te-ão. Entregar-te-ão a ti mesmo, porque quiseste pertencer-te a ti mesmo e não a eles. Busca agora, portanto, se puderes, toda a consolação em teu próprio coração. Este, para sempre, separado dos homens, aos quais quiseste agradar. Este, sozinho contigo, ídolo de ti mesmo. Aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, a quem tudo é devido. Tua falsa virtude, que por muito tempo enganou os homens facilmente iludíveis, será eliminada. Os homens que julgaram os vícios e as virtudes apenas pelo que os choca ou lhes agrada, são cegos para o bem e o mal. Aqui uma luz divina reverte todos os seus julgamentos levianos. Muitas vezes condena o que eles admiram e absolve o que te condenam. Ouvindo essas palavras, o filósofo, como que atingido por um raio, não se podia suster. A satisfação que antes experimentava ao contemplar sua moderação, coragem e inclinações generosas, transformou-se em desespero. A visão do próprio coração, inimigo dos deuses, converteu-se no seu suplício. Enxerga-se, sem que possa desviar o olhar, aprende a vaidade do julgamento dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Uma completa revolução opera-se dentro dele. Como se as suas entranhas, como se lhe revolvesse as entranhas, reconhece-se outro, não encontra apoio qualquer no coração. Sua consciência, cujo testemunho fora-lhe tão brando até então, levanta-se contra ele e lhe reprova amargamente o desvio, a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram culto à divindade, por princípio e fim, filo perplexo e consternado, cheio de vergonha e remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque é suficiente tê-lo entregue a si mesmo, e que seu próprio coração vingue os deuses desprezados a contento. Não podendo esconder-se de si mesmo, procura os lugares mais sombrios para ocultar-se dos outros mortos. Busca as trevas sem jamais encontrá-las, já que uma luz importuna o segue por toda parte. Os raios penetrantes da verdade, de todos os lados, vingam a mesma verdade que esqueceu. Tudo o que amou torna-se odioso para ele, convertendo-se em fonte de sofrimento sem fim. E diz para si mesmo: insensato que fui, pois não conheci nem os deuses, nem os homens, e nem a mim. Não, nada disso conheci, pois nunca amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram insensatos, minha sabedoria apenas delírio, minha virtude somente orgulho impiedoso e cego. Eu era, enfim, ídolo de mim mesmo. Telêmaco notou por fim os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora apresentava-lhes um espelho que lhes mostrava toda a deformidade dos seus vícios. Sem que pudessem desviar o olhar, enxergavam a sua vaidade grosseira e ávida pelos mais ridículos aplausos,
a sua dureza com os homens, cuja felicidade deveriam ter ensejado, sua insensibilidade à virtude, sua aversão a ouvir a verdade, sua inclinação para os homens covardes e aduladores, sua negligência, sua apatia, sua indolência, sua desconfiança descabida, seu fasto, a sua excessiva ostentação, construído sobre a ruína dos povos, sua ambição de obter glórias vãs à custa do sangue dos seus cidadãos. Enfim, sua crueldade diariamente à procura de novos prazeres, em meio às lágrimas e ao desespero de tantos infelizes. Tais reis veem-se incessantemente nesse espelho. Eles se acham mais horríveis e monstruosos do que a quimera vencida por Belerofonte, do que Hidra de Lerna, abatida por Hércules, do que o próprio Cérbero, ainda que este último vomite por suas 3 goelas, abertas um sangue negro e deletério, capaz de envenenar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Aqui ele cita sempre a mitologia, porque é pré-Cristo. São os deuses do passado, são os deuses mitológicos. Ao mesmo tempo, de outro lado, uma ou outra fúria lhes repetia afrontosamente todos os louvores dos seus aduladores dispensavam-lhe durante a vida, apresentando-lhe um segundo espelho em que se viam tais como a lisonja os descrevera. A oposição dessas duas imagens tão contrárias representava um tormento para a sua vaidade. Notava-se que os piores entre esses reis eram os que haviam recebido os mais esplêndidos louvores durante a vida, porque os maus são mais temidos que os bons e porque despudoradamente exigem as infames adulações dos poetas, dos oradores de seu tempo. Ouvem-se-lhes os gemidos nessas profundas trevas, onde os antigos reis não enxergam senão os insultos e as zombarias que devem amargar. Nada há ao redor que não os repudie e conteste ou que desmascare, enquanto na terra eles é que escarneciam da vida dos homens, exigindo que tudo fosse feito para servi-los. No Tártaro, então, entregues completamente aos caprichos de escravos que o fazem, por sua vez, experimentar as mais cruéis servidão. Os reis de outrora obedecem de maneira humilhante, não lhes restando nenhuma esperança que possa, de algum modo, abrandar-lhes o tormento jugo. Sob os golpes desses escravos, transformados em tiranos impiedosos, encontram-se os humilhados reis, tal qual a bigorna sob a marreta dos cíclopes, quando Vulcano compelia estes últimos a trabalhar aceleradamente em fornalhas ardentes no Monte Etna. Telêmaco percebeu então os semblantes pálidos, monstruosos, horrorizados. Sombria tristeza consome os criminosos. Sentem de si mesmos um horror que não podem livrar, como tampouco de sua própria natureza. Para seus erros não há necessidade de outra punição que não as suas próprias faltas, que lhes descortinam incessantemente em toda a sua magnitude, sob a forma de abomináveis espectros de sanha persecutória. Para escapar de tal perseguição, procuram uma morte ainda mais poderosa do que aquela que os desprendeu de seus corpos. Desesperados, clamam por morte que lhes possa anular o sentimento e a consciência, suplicando para que os abismos os devorem, de modo a evadirem-se à verdade que os persegue com seus raios vingadores. Mas estes últimos estão destinados à vingança que sobre eles há de destilar gota a gota, sem jamais se esgotar. A verdade, cuja visão os atemoriza, constitui o seu suplício. Mas veem-na ainda assim, e tudo o que conseguem ver é a verdade que contra eles se levanta, visão que os lacera, os estilhaça, arrancando-os de si mesmo, visão que atua como um raio, penetrando até o fundo das entranhas sem nada destruir ao redor. Semelhante ao metal numa fornalha em brasas, a alma é derretida por esse fogo vingador, que anula toda a rijeza sem nada consumir, dissolvendo a essência da própria vida, sem que se possa morrer. Arrancado o ser de si mesmo, não encontra ele por um instante sequer qualquer apoio ou repouso, vivendo apenas através da ira que sente de si mesmo e de tal forma da total falta de esperança que o ensandece. Naquela cena
que lhe eriçava os cabelos, Telêmaco viu muitos antigos reis da Líbia, punidos por terem escolhido uma vida de prazeres em vez de trabalhar pelo amparo do povo, ação que teve que constituir a insígnia inseparável da realeza. Esses reis condenavam-se mutuamente pela cegueira. Um dizia ao outro que fora seu filho: não te havia recomendado várias vezes, em minha velhice, antes da minha morte, que reparasse os males que eu negligentemente cometi? Ah, infeliz pai, dizia o filho, foste vós que me arruinastes, vosso exemplo é que me inspirou o fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta indolência e cercado por vis aduladores, foi que me acostumei a amar a lisonja e ao prazer. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, apenas cavalos e burros de carga, como com relação aos homens, isto é, animais, a que só se dá importância enquanto prestam serviços e são úteis. Nisso eu acreditei, e foste vós que me fizesse nisso acreditar. Agora sofro tantos infortúnios por vós haver imitado. A tais censuras acrescentavam os mais abomináveis maldições, parecendo encolorizados a ponto de se destruírem mutuamente. Em volta dos reis, rodopiavam igualmente quais corujas da noite as cruéis suspeitas, os receios inúteis e as desconfianças que vingam os povos da dureza dos seus monarcas, a fome insaciável de riquezas, a falsa e sempre tirânica glória, assim como lassidão displicente, que amplifica todos os sofrimentos sem jamais propiciar qualquer satisfação durável. Viam-se inúmeros desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam feito, mas por haverem negligenciado o bem que deveriam fazer. Todos os crimes do vulgo, advindos da negligência com que se observam as leis, eram imputados aos monarcas, cuja gestão deve sempre zelar pelo cumprimento da lei. Imputavam-se também aos reis todas as desordens nascidas do fausto, do luxo e dos demais excessos que incitam os homens à violência e à tentação de transgredir as leis para adquirir riquezas. Tratava-se com rigor, sobretudo, aos reis que, ao invés de representarem bons e atentos pastores do povo, tinham apenas cogitado em destruir o rebanho, quais lobos vorazes. O que mais consternou Telêmaco, no entanto, foi ver nesse abismo de trevas os tormentos um grande número de reis que, tidos na terra como bons reis, tinham sido condenados às penas do Tártaro por se deixarem governar por homens maus e ardilosos. Eram punidos pelos males que permitiram ser cometidos sob a sua autoridade. Ademais, não chegaram a ser esses reis, em sua maior parte, nem bons nem maus, tamanha a sua frouxidão. Nunca recearam ignorar a verdade, não sentiram jamais o gosto da virtude, nem tampouco se interessaram pela prática do bem. Agora, segundo item, o inferno cristão. Vamos comparar o que lemos do inferno da mitologia de Telêmaco, que Telêmaco descreve, com o dos cristãos. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se às citações a seguir. 57 é uma nota de Kardec que diz: essas citações foram extraídas da obra O Inferno, de Augusto Calais, certo? Há de se ver essa obra, caso queiramos saber inteiro. Kardec vai nos dar o trecho, como fez de Telêmaco. Diz lá: a opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas citações a seguir. Essa descrição, colhida dos autores sagrados da vida dos santos, pode ser tanto mais considerada como uma expressão ortodoxa da fé nessa matéria. Ele se refere à Igreja de Roma, à Igreja Católica. Pode ser tanto mais considerada como uma expressão ortodoxa da fé nessa matéria, quanto é de todo instante repetida, com pouca variação, seja nos sermões dos púlpitos protestantes, seja nas pregações dos padres católicos. Vamos lá. Os demônios são puramente espíritos, e os condenados que se encontram presentemente no inferno também podem ser considerados como espíritos puramente, uma vez que apenas as suas almas ali desceram. Suas ossadas, restituídas ao pó,
transformam-se continuamente em erva, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo, sem o saber, as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, assim como os santos, devem ressuscitar no último dia, retomar para não mais deixá-lo um corpo de carne, o mesmo corpo pelo qual foram conhecidos quando vivos, o que distinguirá um dos outros, os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e resplandecentes, enquanto os condenados num corpo disforme e ondoado pelo pecado. Não haverá mais no inferno, portanto, homens de natureza puramente espiritual. Haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que será povoado por criaturas terrestres, com pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos e tudo semelhante aos nossos, assim como sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Vejam só, temos aqui uma nota, a nota 58, veremos. Diz lá: o inferno, segundo os dogmas religiosos, ou seja, da fé cristã vigente, pressupõe um local físico que impressione dolorosamente os condenados pelo corpo restituído, com órgãos sensíveis às impressões materiais, tato, visão, paladar, audição e olfato. A doutrina espírita demonstra a existência do perispírito constituído de matéria própria no mundo espiritual. Esse ambiente não causa impressões fisiológicas nem no corpo espiritual. Há sensibilidade para tal. As sensações dos espíritos são de ordem intelecto-moral, pensamentos e sentimentos. As sensações agradáveis ou desagradáveis após a morte são relacionadas às condições de aperfeiçoamento da alma, sendo de ordem interna, não tendo causa externa, como no mundo corporal. Essa foi uma nota do editor. Seguindo agora o texto, que é da religião que Kardec trouxe para a gente ler. Santo Agostinho não concorda que sejam essas penas físicas simples descrições simbólicas dos sofrimentos morais. Ele admite um verdadeiro lago de enxofre, com vermes e serpentes de verdade, aguiolhando todas as partes dos corpos dos condenados, somando as suas lacerações às do fogo. Ele julga, segundo o versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material, como o nosso, agindo, portanto, sobre corpos físicos, os conservaria como o sal conserve a carne das vítimas. Os condenados, todavia, vítimas incessantemente supliciadas, porém permanentemente vivas, sentiriam a dor desse fogo que queima sem destruir, perpetrando sobre sua pele. Ficariam as vítimas impregnadas, saturadas desse fogo em todos os seus membros, da medula dos ossos à pupila dos olhos, nas fibras mais recônditas e mais delicadas do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudesse aí lançar, seria equivalente a um lugar de alívio e repouso. Meu Deus! Assim falam, com toda a segurança, os teólogos mais tímidos, discretos e comedidos. Não nego, aliás, que haja um inferno, outros suplícios corporais. Apenas alegam que, para tratar do assunto, não têm um conhecimento, ao menos, tão suficiente e certo quanto o que lhes foi transmitido acerca do terrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas existem teólogos mais ousados ou informados que fazem descrições mais detalhadas, mais variadas, mais completas do inferno. Ademais, ainda que não se saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Não que tenham esses últimos aí estado, com a lira na mão como Orfeu, ou empunhando a espada como tal Ulisses. Eles foram para lá, transportados em espírito. Santa Teresa é um desses casos. Ao que parece, segundo a descrição da santa, existem cidades no inferno. Ela ali viu ao menos uma espécie de viela, longa e estreita, como tantas que existem nas cidades antigas. Entrou nela, caminhando com horror, por um charco pútrido, em que pululavam répteis monstruosos, tendo, porém, sua caminhada interrompida por uma muralha que bloqueava a rua. Havia nessa muralha um nicho
onde Teresa se pôs de cócoras, sem se dar conta de como isso tenha se passado. Relata ela que aquele era um lugar que lhe estaria destinado, caso ela abusasse da vida das graças de Deus, derramava sobre o seu claustro em Ávila. Ainda que tivesse adentrado, com espantosa facilidade, um nicho de pedra, ela ali não conseguiria, no entanto, seja sentar-se, deitar-se ou ficar de pé, e conseguia menos ainda sair daquele lugar. Essas terríveis paredes, vergando-se sobre ela, envolviam-na, apertavam-na como se estivessem vivas. Parecia-lhe que as asfixiava, estrangulando-a ao mesmo tempo que a esfolavam viva, cortando-a em pedaços, sentindo-se queimar. Experimentava ao mesmo tempo toda a espécie de angústias. Sem esperança alguma de socorro, tudo ao redor dela eram apenas trevas, conquanto ainda se pudesse perceber, espantada, através das trevas, a hedionda viela em que se encontrava. Ali, como toda a imunda vizinhança desta, espetáculo que ela não tão intolerável quanto a constrição experimentada em sua prisão. Ali era de certo apenas um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais tiveram maior privilégio, tendo visto no inferno grandes cidades em chamas. Babilônia, Nínive e mesmo Roma, com seus palácios e templos incendiados, todos os seus habitantes acorrentados ao traficante ao seu balcão. Padres jungidos a cortesãs em salas e festins, gritando de assentos nos quais não se conseguiam desprender, levando os lábios, na tentativa de mitigar a sede, taças que expeliam fogo, criados ajoelhados em latrinas ferventes, a estender os braços, príncipes cobertos por lava devoradora, feita do ouro derretido que lhes escorria das mãos. Outros viram no inferno planícies sem fim, a destilar o suor dos camponeses famélicos, que arando e semeando sem nada lograr extrair desses campos e de suas estéreis sementes. Entredevoravam-se, dispensando-se em seguida pelo horizonte, tão numerosos, magérrimos, esfaimados quanto antes, indo em vão procurar terras mais ditosas, adiante, substituídos de imediato, nos campos que desocupavam, por outros magotes de condenados errantes. Há os que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas e gemidos, poços secos, fontes abastecidas de lágrimas, córregos de sangue, turbilhões de neve, em desertos de gelo, naus de aflitos à matroca, em mares infindáveis. Revia-se ali, enfim, tudo o que viam os pagãos, um reflexo macabro da terra, uma reprodução imensamente ampliada das suas misérias, com seus sofrimentos característicos eternizados, incluindo até mesmo os calabouços, patíbulos, instrumentos de tortura, por nossas próprias mãos forjados. Há lá embaixo, de fato, demônios que, para mais efetivamente torturar os homens em seus corpos, fazem-se corpóreos também. Uns com asas de morcego, chifres, couraças de escamas, patas com garras, dentes agudos, mostravam-se empunhando gládios e forquilhas, alicates e tenazes ardentes, serras e grelhas, foles e clavas, utilizando-se da carne humana para exercer por toda a eternidade o ofício de cozinheiros e de carniceiros. Outros transformam-se em leões ou enormes serpentes, arrastando suas vítimas até solitários covis. Esses transformam-se em corvos, que arrancam os olhos dos culpados. Aqueles em dragões voadores, que atacam os réprobos pelas costas e os levam, aterrorizados, sangrando e gritando em meio a trevas, para depois lançá-los num lago de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos, escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios e cujo odor causa náusea, provocando convulsões ao menor contato. Acolá, monstros policéfalos, abrindo por todos os lados suas vorazes borracas, agitando sobre suas cabeças disformes as crinas de serpes, esmagando os condenados entre as mandíbulas rubras de sangue, para depois cuspi-los macerados, porém sempre vivos, porquanto imortais. Esses demônios, de forma tangível, que lembram tão claramente os deuses de Amenti e do Tártaro, quer dizer, a gente está vendo que os infernos cristão e pagão é idêntico, assim como os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e por outros gentios vizinhos da Judéia, não fazem
Nada ao acaso, cada um tem a sua função, seu encargo. O mal que praticam no inferno guarda relação com o mal que inspiraram e causaram na terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e órgãos, porque ofenderam a Deus também por todos os órgãos e sentidos. Os glutões são punidos de uma forma pelos demônios da gula, os preguiçosos de outra forma pelos demônios da preguiça, os fornicadores ainda de outra forma pelos demônios da fornicação, e assim por diante, de maneiras tão variadas quão variadas são as maneiras que há de pecar. Sentirão frio, ainda que queimarem, o calor ainda que congelem. Ansiarão a um tempo por repouso e por movimento, sempre com fome e sede, e 1000 vezes mais cansados que um escravo no fim do dia. Mais doentes que os moribundos, mais alquebrados, mais inermes, ulcerados que os mártires. E isso para todo o sempre. Nenhum demônio refuta ou jamais refutará a sua hedionda tarefa. Todos são, a esse respeito, bem disciplinados, fiéis na execução das ordens punitivas que receberam. Nota número 59, esta é de Allan Kardec. Estes mesmos demônios, rebeldes a Deus, quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal, na qual nenhum deles recua ou hesita por toda a eternidade. Que estranha metamorfose operou-se neles, que haviam sido criados puros e perfeitos, como anjos? Questiona Kardec. Continuando. De outra forma, em que se transformaria o inferno? Os condenados repousariam se viessem os carrascos a discutir ou se a cansar? Mas nada de repouso entre uns, nem brigas entre outros. Ainda que perversos e numerosos, os demônios se conciliam de um canto ao outro do abismo, e jamais se viu sobre a terra nações mais dóceis e seus príncipes, exércitos mais obedientes a seus generais, ou comunidades monásticas mais humildemente submissas de seus prelados. Não se conhece quase nada do baixo escalão dos demônios, esses espíritos vis que compõem as legiões de vampiros, ghosts, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outras bestas sem nome que constituem a fauna das regiões infernais. Mas são conhecidos e intitulados vários príncipes que comandaram tais legiões, entre os quais contam Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon, ou Apollyon, e do assassinato, Belzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a putrefação, Mamon, o da avareza, e ainda Moloque, Belial, Balgard, Astaró, e tantos outros, tendo acima deles seu chefe supremo e sombrio, arcanjo que o céu era chamado pelo nome de Lúcifer, e no inferno pelo nome de Satanás. Eis aí, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista de sua natureza física e das penas físicas aí enfrentadas. Examinem-se os escritos dos padres, dos antigos doutores, interrogam-se nossas piedosas lendas, contemplem as esculturas e os quadros das nossas igrejas, preste atenção ao que é proclamado nos púlpitos e aprender-se-á ainda bem mais. Essa descrição, o autor acresce as seguintes reflexões, cujo alcance cada um poderá compreender. Lembro aqui que Kardec está citando textos dos pagãos e dos, entre aspas, religiosos, certo? Não é a opinião de Kardec, nem a opinião do Espiritismo acerca desse tipo de inferno. Continuando. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas é necessário um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já uma vez utilizado nas provas passageiras da vida, porquanto já uma vez destruídos. A virtude de subsistir sem que se desfaçam numa fornalha na qual até mesmo os metais evaporariam. É possível aceitar que se diga que a alma é o carrasco de si mesma, que Deus não se a persegue, apenas a deixa no estado de infelicidade que ela mesma escolheu, ainda que o abandono eterno de um perdido e sofredor pareça pouco de acordo com a bondade do Criador. Mas o que se diz acerca da alma
e das penas espirituais, não se pode de modo algum dizer dos corpos e das penas corporais. Para que se perpetuem essas penas corporais, não é suficiente que Deus se abstenha de agir, detendo a própria mão. É necessário, ao contrário, que ele a mostre, que intervenha, haja, sem que os sucumbiriam os corpos. Assim, os teólogos supõem que Deus opere, de fato, após a ressurreição, esse segundo milagre de que falamos. Primeiramente, ele retira nossos corpos do barro, do sepulcro que os havia devorado. Retira-os da mesma forma como ali entraram, com as suas enfermidades originais, com a degradação contínua da idade, doença, vício. Ele restitui-nos os corpos nesse estado, decrépitos, friorentos, enfermos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, marcados pelas cicatrizes impressas pela vida e pela morte. É esse o primeiro milagre. Depois, esses corpos estiolados, prontos para retornarem ao pó de onde provém. Ele confere um atributo que nunca tiveram. Eis aí o segundo milagre. Ele lhes concede a imortalidade, o mesmo dom que, em sua cólera, ou antes em sua misericórdia, tomara de Adão ao sair do Éden, enquanto imortal. Adão era invulnerável, e quando deixou de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte segue a dor de perto. A ressurreição, portanto, não nos restabelece nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do homem culpado. Trata-se da ressurreição das nossas misérias somente, porém com a adição de misérias novas, infinitamente piores. É, em certa medida, uma verdadeira criação e mais maliciosa que a imaginação ousou conceber. Deus muda de ideia e, para acrescer aos tormentos espirituais dos pecadores, dos tormentos carnais que possam durar eternamente, muda subitamente, através de seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estipuladas, nesse princípio, para os compostos da matéria. Ressuscita carnes enfermas e putrefatas, agregando através de um laço indestrutível os elementos que tendem por si mesmo a se dispersar. Ele mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando-a ao fogo não para purificá-la, mas para conservá-la, tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como quer, imortal. Fez-se de Deus, por esse milagre, um dos algozes do inferno, porquanto, se os condenados só podem imputar a si mesmo os seus males espirituais, eles não podem, em contrapartida, atribuir aos outros, senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los após a sua morte. A tristeza, o arrependimento, a todas as angústias de uma alma que percebe ter perdido o bem supremo. Deus irá nessa noite, segundo os teólogos, procurá-los no fundo desse abismo, trazendo-os por um instante à luz, não para os consolar, mas para revesti-los de um corpo hediondo, chamejante, imperecível, mas pestilento, que a túnica de Dejanira, para somente então os abandonar para sempre. Mas Deus não os abandonará de fato, uma vez que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e porque tudo se dissiparia, caso ele deixasse de tudo sustentar. Deus agirá, portanto, incessantemente sobre eles, para impedir que o fogo se apague, deixando de consumir esses corpos, desejando assim que esses infelizes imortais contribuem pelo exemplo de seus suplícios para a instrução dos eleitos. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia superado a dos pagãos. No Tártaro, realmente vence os culpados, torturados pelo remorso, sempre diante de seus crimes e de suas vítimas, humilhados por aqueles que haviam oprimido em vida. São vistos a fugir da luz, que os penetra e a tentar inutilmente escapar dos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado, trazendo todos os estigmas de seu passado. Todos são punidos por suas próprias faltas, a tal ponto que, no caso de alguns, é suficiente que sejam entregues a si mesmos, porquanto é considerado inútil que se lhes acrescentem outros castigos. Mas são sombras, ou seja, almas com os seus corpos fluídicos, imagem de uma existência terrestre.
Não se veem ali os homens tomados de seus corpos carnais para sofrer materialmente, nem fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos, nem o requinte e o refinamento dos suplícios que constituem a base do inferno moderno. Ali encontram-se juízes inflexíveis, mas justos, que aplicam as penas na proporção das faltas cometidas, ao passo que no império de Satanás são todos misturados das mesmas torturas, sendo tudo nele fundamentado na materialidade. Tendo sido nele banida a própria noção de equidade, não há dúvidas de que hoje, até dentro da igreja, haja muitos homens sensatos que não admitem tais coisas ao pé da letra, nela enxergando apenas alegorias, cujo sentido é preciso interpretar, mas são apenas opiniões individuais, que não têm muito peso. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda é um artigo de fé. Podemos perguntar como há homens que tenham conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas que por vezes se produzem com a aparência de realidade. Diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova da regra de que o êxtase é menos segura do que todas as revelações, porque esse estado de superexcitação nem sempre representa o fato de uma liberação tão completa da alma como poderíamos crer, e porque nele frequentemente se encontra o reflexo das preocupações da véspera. Veremos aqui as notas 60 e 61 deste parágrafo. É uma nota do editor. A primeira, 60, pode-se ver no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, nas questões 443, 444. Essa nota é do Kardec, certo? Que nos remete ao Livro dos Espíritos. Já o editor, em sua nota 61, diz o seguinte: os estados de sonambulismo e êxtase, o fenômeno de desdobramento, representam a percepção do mundo espiritual pela alma que se afasta do corpo. É a emancipação, desdobramento, como quiserem chamar. Todavia, estando encarnado, toda percepção passa pelo cérebro material para ser lembrada ou relatada. Também podem se misturar com a imaginação e as crenças do indivíduo. Desse modo, é menos segura que uma comunicação mediúnica, cuja descrição advenha de um espírito desencarnado, expressando a sua consciência espiritual. Certo? O que ele está dizendo aqui? Que esses santos do passado, que descrevem o inferno dessa forma, que dizem ter ido lá e visto, pode ter sido um caso de desdobramento em que ele misturou o que viu com o que ele acreditava ser, por ter lido, visto e sido posto na cabeça dele, no cérebro dele, certo? Vamos continuar a leitura do Céu e Inferno de Allan Kardec. As ideias com que se nutre o espírito e cujas impressões são guardadas pelo cérebro, ou melhor, pelo invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, reproduzem-se ampliadas como uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, compondo quadros insólitos. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas vinculadas à fé que possuem. Não surpreende, portanto, que aqueles que, como Santa Teresa, são fortemente impregnados de ideias acerca do inferno, como as transmitidas pelas descrições verbais ou escritas, assim como pelas pinturas, certo? Então as pessoas podem achar que viram dessa forma, quando na verdade é um reflexo de si mesmas. Tenham tido visões, propriamente falando, apenas o reflexo dessas ideias, produzindo o efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé veria o Tártaro e as fúrias como veria o Olimpo, Júpiter, a empunhar um raio. Meus amigos, Kardec disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Nós precisamos estudar, 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 concluir, ler não só as obras escritas por Kardec, como também as novas, que vêm completar o que Kardec não pôde dizer, por sermos naquela época ainda imaturos. Assim como Moisés não pôde dizer, assim como Jesus não pôde dizer, pela imaturidade daqueles dias. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Até mais.